Vamos começar então? Vamos recomeçar da unidade 2, quando nós vamos falar então sobre as populações do continente americano e africano. Quero que você abra o seu livro na página 24 e dê uma olhada neste mapa. As cores no mapa representam a diversidade linguística. Por quê? Porque, como nós já aprendemos na unidade 1, a América ela foi colonizada por povos, né, europeus, e esses povos europeus, além deles explorarem a natureza e seus recursos naturais, eles também deixaram para nós a herança linguística, permanecendo aqui durante muito tempo, né? Os nativos, em contato com eles, vão criar relações, vão ter filhos e também vão aprender a língua do colonizador. Por isso que você vê aqui no continente americano, eu vou ter então uma diversidade muito grande a partir das cores que você visualiza aqui, ó. O rosa claro, né, que representa a colonização inglesa, o lilás, que é a colonização francesa, o verde, que é a colonização espanhola, e aqui no caso brasileiro, que é a colonização portuguesa. A África também viveu a mesma experiência. Você está vendo aqui então áreas de colonização francesa, a África do Sul de colonização também. Você vai ter um pouco de francês, mas aqui a África do Sul vão ter 11 idiomas oficiais, incluindo o francês, mas também os idiomas nativos, porque eles conseguiram permanecer, então, as línguas nativas, né? E assim, hoje a África do Sul tem, além do francês, eles vão ter também o inglês, né? Vão ter as línguas nativas. E aqui ao norte você está vendo a região que nós chamamos de África do Norte, é uma área onde predomina, né, o idioma árabe. Então, as línguas oficiais hoje, as diversas línguas faladas aqui, ó, o Canadá tem duas línguas oficiais, que é o inglês e o francês. Então, a língua oficial falada em cada país da América e da África é o resultado do processo de colonização. Então, você tem aqui, ó, árabe, inglês, francês, português, espanhol, né, o quechua, né, o Aimará, o Guarani, que é uma língua também que é falada, né, entre as tribos indígenas brasileiras, mas é uma língua oficial aqui que você percebe oficial, né? Eles continuam falando aqui no Paraguai. Os idiomas, como eu já disse, da África do Sul são 11, uma diversidade gigantesca. Então, vamos lá. Na página seguinte, nós vamos falar sobre a formação populacional, né? O que é a formação populacional? O povo desses países americanos e africanos é o resultado, como a gente já aprendeu, da mistura, da miscigenação. A miscigenação, né, significa a mistura do nativo que já existia, no caso da América, o escravo que veio da África e o europeu. O que acontece? Essas línguas, como a gente falou, acabamos de ver ali anteriormente, a presença do europeu acabou que impondo a sua língua. Por quê? Porque o europeu, o português, o espanhol, o francês, o inglês, ele não quis, e ele também se sentiu superior aos nativos em aprender a língua deles. A gente vai ter algumas expedições, né, jesuítas que vão ter o contato com os indígenas e vão aprender o idioma para facilitar a comunicação. Mas, no geral, eles não aprenderam a língua do nativo, eles forçaram os nativos a aprenderem sua língua. E por causa disso, né, nós vamos ver que alguns idiomas nativos, eles correm seríssimo risco de desaparecer. Mesmo como o caso que a gente falou, que o Paraguai já adotou oficialmente, né, o espanhol, o quechua, mas a gente vai ver que, pela cor aqui, ó, algumas línguas nativas, que é o caso em amarelo, esses pontinhos amarelos representam regiões onde o povo fala, né, algumas comunidades falam a língua nativa, mas correm risco, né, de desaparecer. Por que isso? Porque a população vai envelhecendo, os jovens geralmente não querem aprender a língua, né, que os seus antepassados falaram, e esse risco vai aumentando. Agora, em grave perigo de desaparecer também são esses pontinhos em laranja. Agora, em situação crítica, ou seja, praticamente, né, é falado por uma minoria, são esses pontinhos em vermelho. Então, você vê que eu tenho uma grande quantidade, né, de regiões na África e na América onde as línguas nativas, faladas pelos, né, nativos, podem realmente desaparecer. E o que pode ser feito para isso? Tem que ter um comprometimento do governo, junto com as comunidades locais que falam aquela língua, em criar, né, escolas que ensinem esse idioma, mas isso a gente sabe que
sempre quem fala mais alto é o interesse dos que são dominantes. E as pequenas comunidades, elas acabam sendo dominadas. Então, vamos para a página seguinte. Aqui você vê na página seguinte que temos fotos mostrando essas comunidades menores que eu tô falando, que vivem geralmente nas áreas rurais ou, como você vê, que ainda vivem isoladas, né? Ou tem contato com os centros urbanos para praticar o comércio. Você vê pela característica aqui do vestuário dessas senhoras, vivem em comunidades rurais e vivem do artesanato, né? Explorando os animais, tingem, tecem suas mantas, seus agasalhos, e é uma forma de sobrevivência. Então, eles têm contato no comércio local e, para isso, eles precisam aprender o espanhol para se comunicarem com quem vai comprar o que produzem, mas permanecem nas suas comunidades de origem falando as suas línguas nativas. Então, isso que acontece em várias regiões, né, da América Latina, como você vê. E aqui, ó, na região amazônica, mas na floresta amazônica equatoriana, porque a gente sabe que a floresta não fica apenas no território brasileiro, se estende pelos países vizinhos, e aqui você percebe, né, como no Brasil eu tenho várias comunidades indígenas que vivem quase isoladas. O que acontece é que muitas vezes, né, sai algum membro dessa tribo e vai para a escola, vai até para a universidade, aprende o nosso idioma, né, português, e acaba voltando para também facilitar a comunicação entre quem vive isolado e com um homem chamado homem branco. Aqui você vai ter uma curiosidade bem interessante que eu te sugiro a ler, né, que a história de repressão ao Guarani no Paraguai, que a gente falou há pouco que o Paraguai tem as duas línguas oficiais, o Guarani e o espanhol, e aqui você vai conhecer como é que o povo, né, de minoria que fala o Guarani conseguiu, junto ao governo, né, fazer com que o idioma dele se tornasse também oficial, ensinado nas escolas, e é uma garantia que quando o idioma é ensinado, ele não desaparece. O risco dele desaparecer, né, não existirá mais. Então, nós temos uma diversidade muito grande de idiomas, o que sugere, então, que durante muito tempo, né, desde o século XVI, quando chegaram os europeus na América, e o século XIX, quando eles chegaram aqui na África, né, a presença deles trouxe, né, uma forte influência em várias áreas, na língua, né, na cultura, nos hábitos alimentares, na dança. Então, nós temos hoje essa riqueza cultural que é a herança da presença do colonizador, no caso os europeus, daqueles que foram explorados, que foram os escravos africanos, tá? E que vieram em um número gigantesco. Olha, da Europa para a América, né, vieram 32 milhões de europeus, né, nessa região aqui da América do Norte, 7,4 milhões na América Central, e um número que se espalhou desses 7,4 milhões, tanto para a América Central, América do Sul e no caso do Brasil. Então, veja, 32 milhões foram para a América do Norte, 7,4 milhões se dividiram entre a América Central e a América do Sul. Nós vamos ter também negros africanos capturados, escravizados, que foram forçados a vir para o Brasil, e esse número gigantesco de 12 milhões de escravos africanos, tanto para a América, que você vê aqui, e uma quantidade menor, mas mesmo assim expressiva, levados para a região do Oriente Médio. Vamos ter também, no século XIX, a vinda de outros imigrantes, né, dessa vez não escravizados, mas que vieram para a América, em um número de 3 milhões, né, de indianos, vieram para a costa da África e vieram também aqui para os estados, onde hoje é os Estados Unidos. Então, esse mapa aqui é o mapa dos principais fluxos migratórios, ou seja, quando eu falo migração, eu estou falando em mudanças, de onde saíram a origem e para onde foram os países, né, para onde eles, né, mudaram e se tornaram a população dessa região. Um número muito grande de migrantes entre o século XVI e o século XX, tanto na América quanto na África. Essa foto, ela ilustra aquilo que eu falei há pouco. A herança que nós temos hoje, uma herança cultural, ela é muito forte, né? Às vezes a gente não tem ideia, mas o que nós comemos, o modo como falamos, o nosso sotaque,
né, o que vai todo dia na nossa mesa, durante as nossas refeições, a dança, a tradição religiosa, tudo isso está, olha só, para você ver, pode pegar seu marca-texto e pode ligar a marcar aí, ó. Temos uma forte influência africana. O que a gente percebe? Nos ritmos, na dança, em algumas tradições religiosas, como o candomblé, que é uma religião africana, né, que é bem forte aqui no Brasil. Então, essa influência, ela permanece até hoje. A influência africana se manifesta em diversos aspectos, né, tanto na culinária, na tradição religiosa, nas técnicas agrícolas e assim em diante. Agora, o que é mesmo, então, essa colonização? Que é essa presença do estrangeiro aqui na América e que influenciou tanto na nossa vida econômica como também na nossa vida cultural. Com o seu marca-texto, marca aí, ó, o que é o colonialismo. O colonialismo, então, ele é um sistema internacional de relações econômicas que vigorou entre diferentes partes do mundo, desde o século XVI até o século XX. Então, passe o marca-texto para você, né, depois ler novamente e entender. O colonialismo foi um processo longo, que durou do século XVI até o século XX, onde a América e a África sofreram durante séculos uma exploração de diversos povos europeus. Vale você lembrar e até escrever aqui no cantinho, ó. Foi uma exploração. Por que exploração? Porque esses povos que vieram, eles só tinham um intuito. Eles vieram para extrair daqui algum tipo de riqueza, mineral, vegetal, né? No início, no caso do Brasil, os portugueses encontraram e exploraram muito o pau-brasil, até quase, né, acabar com a Mata Atlântica. Depois eles descobrem o ouro e vão fazer também dessa atividade de exploração do ouro, da prata, do diamante, uma atividade também muito lucrativa. Eu falo exploração, mas eu preciso fazer uma ressalva o seguinte. No caso dos Estados Unidos, os ingleses que ficaram lá no litoral, eles não tinham essa mesma relação de exploração. Quando os ingleses foram para os Estados Unidos, eles foram para povoar. Daí a diferença. A colonização que viveram, né, os povos estadunidenses foi uma colonização de povoamento. O interesse deles era povoar, permanecer ali, criar ali uma área, né, que era considerada da Inglaterra, mas sem explorá-la economicamente. No restante da América Latina, do México até no finalzinho, né, do Chile, todos os países sofreram essa colonização de exploração, onde a metrópole, que eram os países europeus, eles vendiam para as colônias produtos industrializados caros e, em contrapartida, compravam dessas colônias matéria-prima a preço bem barato. Essa matéria-prima voltava para a Europa, ia para a Europa, passava pelo processo de industrialização, né, e voltava para a América, né, em forma de produtos caros. Por isso, uma exploração, era um comércio que não era justo, né, compravam barato e vendiam caro. Outra coisa que é interessante estar nessa página é para você ver a diferença dessa colonização na América e na África. Primeiro, foi em período diferente. Aqui na América começou no século XV e foi até o século XIX. Na África começou no século XIX e foi até o século XX. Então, eu diria que foi mais tardia, foi depois. Consequência demográfica, quer dizer, o que aconteceu com a chegada dos europeus aqui na América? Acabou com muitas comunidades nativas, muitos indígenas desapareceram. O contato, né, com eles não foi 100% bom. Primeiro que os europeus trouxeram doenças, né, uma simples gripe faziam com que os índios morressem, porque o sistema imunológico do índio não conhecia gripe, não conhecia essas doenças que já eram muito comuns na Europa. Então, o contato, né, fez com que a transmissão de várias doenças acabassem com comunidades inteiras. Outro detalhe, no início também a chegada do europeu, houve confronto, porque algumas comunidades indígenas não aceitaram a presença deles. Então, houve guerra, e na guerra desigual, né, porque enquanto que o europeu tinha já pólvora, né, espada de aço, outras armas, o indígena lutava com arco e flecha. Né? A história nos relata que os espanhóis foram os colonizadores mais violentos, sanguinários mesmo, matavam sem piedade. Outro detalhe aqui do colonialismo na América, né? Principais potências que vieram para cá, diferente também, né, veio para cá. Portugal permaneceu aqui em terras brasileiras, a Espanha na maior parte da América Latina, basicamente toda, e a Inglaterra ficou na América do Norte, né, colonizando os Estados Unidos e o Canadá.
A economia internacional, como eu falei, como é que baseou a economia? Na exploração, não foi? Isso. Então, os produtos eram vendidos a preços baratos, porque eram produtos in natura, né? Sem nenhuma... Não tinha indústria, então eles eram baratos, né? Em contrapartida, vinham lá os produtos industrializados. Por isso que a gente fala mercantilismo. Mercantilismo vem da palavra mercado, ou seja, o mercado principal da Europa nesse período era a América. Por quê? Vocês têm uma ideia? Isso mesmo, não tinha indústria aqui na América. Então, os americanos precisavam comprar produtos, né, que não eram produzidos aqui. De onde vinham? Da Europa. Então, uma economia baseada no mercantilismo, nesse mercado, né, conquistado pelos europeus. Olha só, compra e venda de produtos, a maioria deles acessíveis somente quem tinha dinheiro. Índio não comprava, né, somente quem podia comprar. Aqueles europeus que já moravam aqui, que tinham construído família aqui, que já tinham residência, que tinham o direito de explorar a terra, ganhavam dinheiro. Eles tinham dinheiro para comprar os produtos que vinham da Europa. Os nativos mesmos, não. Então, a derrocada do sistema na América, nas primeiras décadas do século XIX, antecede a ascensão da África. Ou seja, a colonização que ela vai permanecer do século XVI até o século XIX. 300 anos de exploração. Diferente, vamos ver aqui da África. A África, o auge começou quando estava acabando. A colonização, né, o colonialismo encerrava-se aqui na América e começava. Daí a expressão, né, que a história diz que era um neocolonialismo, ou novo colonialismo. Não havia mais na América, mas começava aqui na África. Que consequências? Colonização de exploração também. Então, a consequência vai ser péssima para os povos africanos. Quando os europeus chegam lá, eles não respeitam a organização que já havia naquele continente. As inúmeras, né, os milhões de povos que viviam na África tinham seu próprio sistema de organização, tribos separadas, fronteiras definidas, forma de governo, né, que eles criavam lá, alguns patriarcais, onde era a figura do pai que tomava conta, dava ordem àquela região, outras matriarcais. Então, eram organizados. Quando os povos europeus chegaram, eles não respeitaram isso, não respeitaram esses limites, não respeitaram as diferenças de um povo com o outro, não respeitaram a língua deles, e criou aí, então, uma grande divisão étnica entre esses grupos que vai permanecer por mais de 100 anos. Quem foram os dois principais países que dominaram o maior número de regiões de terra? A Inglaterra e a França, né? Naquele momento, no século XIX, a Europa já vivia uma segunda revolução industrial, ou seja, produzia-se muito e uma grande quantidade de produtos e mercadorias, e precisavam de novo de mercado. Então, a África também tornará-se um mercado muito interessante para os produtos europeus, tá? Enquanto que a Europa era toda industrializada, a África não tinha nenhuma indústria. E os produtos consumidos eram todos trazidos da Europa, então. Havia uma grande diferença econômica, né? E havia uma grande diferença cultural, linguística, tá? Outro detalhe interessante, se a América começa o período de colonialismo no século XV e termina no século XIX, a gente vai ver que os países africanos só vão ficar livres dos exploradores europeus quando, em 1914, a Europa, então, ela começa a Primeira Guerra Mundial. A guerra, então, tirou o foco, né? A Europa agora estava preocupada com a disputa territorial lá dentro da própria Europa. E ela vai, de certa forma, deixar as colônias meio que de lado. Isso, para a África, teve um ponto positivo, né? Porque quando os europeus deixaram a administração africana mais à vontade, eles começaram, então, processos de independência, ou seja, começaram a perceber que eles podiam lutar para ficar livre, então, da presença daquele povo explorador que eram os europeus. Na América, a gente vai ver o seguinte: primeiro que vai se tornar a primeira colônia que vai dar esse pontapé inicial para pôr fim no colonialismo, vai ser as colônias inglesas. Por quê? Elas já eram livres de certa forma, porque não era explorado. Mas vai chegar um momento de crise inglesa em que eles vão querer explorar as colônias. E aí
os estadunidenses, ou seja, os colonos, né, que naquela época não eram estadunidenses, mas os colonos não vão aceitar. E aí eles entram no processo, né, de romper definitivamente com a Inglaterra. Vai começar, ó, marca aí, 1775 e vai até 1783. No dia 4 de julho, então, que é a data da independência dos Estados Unidos, de 1783, eles rompem definitivamente com a Inglaterra. Agora, das outras colônias, o Haiti vai ser o país que se torna independente primeiro. A independência dos Estados Unidos vai motivar o restante da América a lutar também por sua independência. E no caso do Brasil, a gente só vai alcançá-la em 1822. Olha a diferença. 1778, agora 1822. Nós já estávamos rompidos politicamente com Portugal, mas nós éramos até 1822 dependentes economicamente deles. E no dia 6 de setembro de 1822, né, você já estudou uma história, lembra? Dom Pedro, então, ele, junto às margens do Ipiranga, tem aquele quadro, né, célebre, que ele, né, grita, né, se for para o bem geral da nação, ele diz que vai ficar no Brasil e rompe definitivamente com Portugal. E ele é nomeado, então, o imperador. Nós vamos ficar com o imperador português, um filho, né, de português, mas aqui com uma autonomia agora política no Brasil. Mas vejam, 1822 a gente então vai ter a declaração da independência, mas ainda permanecendo com o sistema, né, escravocrata. Por quê? Porque a economia nossa que era dependente do serviço ainda do trabalho escravo. Só em 1888, no dia 13 de maio de 1888, é que a princesa Isabel, filha então de Dom Pedro, né, vai assinar a Lei Áurea, pondo fim à escravidão no Brasil. Tá? E o restante da América já não tinha mais escravos, a Europa já não usava mais trabalho escravo, já havia uma pressão internacional para que a escravidão também acabasse aqui no Brasil. Tá? Então, você está vendo aqui no seu livro, olha, bem interessante para você ver que esse mapa, dentro de cada país, você tem o ano em que cada um deles conseguiu, então, a sua tão sonhada independência. Você vai perceber a diferença aqui. Se a colonização que começou no século XIX termina no século XX, nós podemos assegurar, então, que esses países africanos, eles são relativamente novos em termos de liberdade. Né? A maioria que possui pouco mais de 50 anos de liberdade. Né, liberdade no sentido de não ter que estar sob o domínio de nenhum país, nem da Inglaterra, como a gente falou, que foi quem mais teve colônias juntamente com a França. Então, eles hoje, ainda por causa disso, esses países africanos vivem ainda hoje, né, uma democracia instável. Acontece muita guerra civil, acontece muitos conflitos internos aqui na África por disputa de poder, beleza? Então, esse é o nosso primeiro vídeo, né? Para que nós já temos aqui 22 minutos, eu vou encerrar agora e depois que você descansar um pouquinho, você pode retornar comigo no próximo vídeo. Até lá!